Isso aí, meu caro aluno, minha caríssima aluna aqui do Que Concursos. Vamos avançar no estudo da Lei Maria da Penha agora, passando pelas consequências jurídicas que ela nos apresenta, pelos mecanismos de proteção, pelos mecanismos, pelos instrumentos que servem para coibir e para reprimir a violência doméstica familiar ou afetiva contra as mulheres, tá bom? Então vamos no material de vocês, doutores. Primeiro instrumento de proteção é a criação do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Então a Lei Maria da Penha, no seu artigo 14, ela altera a competência do juízo, criando esse juizado especial. Toma cuidado, doutores, porque quando eu falo de juizado especial, fica aquela impressão que seria o juizado especial de infrações de menor potencial ofensivo. Muito pelo contrário, tá? O que nós temos aqui, aliás, veremos que um dos mecanismos de proteção da lei é afastar a lei dos juizados especiais. Então, quando a gente fala em juizado, a gente fala de vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Então a lei ela promove a criação dessas varas. São raras as comarcas, né, que têm essas varas especializadas, o que é uma pena. E a própria lei, ciente desta impossibilidade, ela diz o seguinte: olha, enquanto não forem criadas varas especializadas, o juízo criminal ele vai ser responsável por esta vara, né, pelas situações de violência doméstica, familiar ou afetiva contra a mulher, e o juiz criminal ele vai acumular competências criminais e de natureza civil. Porque, doutores, o juízo desta vara especializada, embora não sendo criada, mas o juiz criminal aqui que acumula essas duas competências, ele vai poder tanto decretar a prisão preventiva do agressor, como, por exemplo, conceder medidas protetivas de urgência de caráter civil, como a concessão de alimentos provisionais, como a separação de corpos e por aí vai. Então, esse juizado da violência doméstica, ele cumula tanto competência criminal quanto competência de natureza civil, tá bom? Segunda consequência jurídica. A lei traz no seu artigo 16 regras especiais sobre a renúncia, leia-se, retratação ao direito de representação. Doutores, a representação é um direito do cidadão a depender do crime que é praticado. O legislador, ele condiciona a persecução penal de alguns crimes a um pedido à autorização da própria vítima. Então, determinados crimes em que o bem jurídico tutelado não é assim, digamos, tão relevante, né, porque todos os crimes têm bens jurídicos relevantes, mas diante da menor gravidade da conduta, da menor gravidade do crime, o Estado, considerando inclusive o próprio bem jurídico que está em jogo, ele deixa à disposição da vítima o pedido, né, a autorização para que a vítima, o autor, seja processado, seja investigado e processado ou não. Então essa representação ela representa, ela se traduz num pedido de autorização para que o Estado adote providências contra o autor de determinadas infrações penais. Então, o termo técnico, se você quer, por exemplo, né, de maneira atécnica, fala assim: eu vou prestar queixa, né, contra você que me agrediu. Não. O termo técnico é: eu vou representar. Você praticou um crime de ação penal pública condicionada à minha representação. Sem que haja representação, o Estado não pode tomar qualquer providência. Uma vez formalizada essa representação, é possível que a vítima se retrate, né? Ele pode se retratar da representação, e aí a persecução penal ela deve cessar, tá? Nos crimes comuns, a vítima de crime que dependa de representação,
ela pode oferecer a sua retratação desde que o Ministério Público não tenha oferecido a denúncia. Então, a lei para os crimes comuns, que dependem de representação, prevê, no caso a lei é o Código de Processo Penal, que a vítima possa se retratar, interrompendo a persecução penal, desde que o Ministério Público não tenha oferecido a denúncia. Se foi oferecida a denúncia, não é mais possível a retratação. Do mesmo modo, a lei não exige qualquer formalidade para esta retratação. Vem na Lei Maria da Penha, perdão, e o legislador altera tudo isso. O legislador sabe que a mulher é mais vulnerável, ela é mais suscetível à pressão por parte do agressor. Então, nessas situações, para verificar a voluntariedade da retratação, a lei ela traz uma previsão específica. Veja aí. Nos termos do artigo 16, a retratação, a representação deve ser feita perante o juiz em uma audiência especial marcada justamente para essa finalidade, até para que o juiz possa verificar a espontaneidade dessa retratação, se não há qualquer tipo de pressão ou coação por parte do agressor. E esta retratação ela pode ocorrer até o recebimento da denúncia. Então, cuidado com o trocadilho, porque é muito comum que a banca ela faça esse trocadilho. Por quê? Nos crimes comuns, nos termos do Código de Processo Penal, a retratação pode ocorrer até o oferecimento da denúncia. Nos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, essa retratação deve ocorrer primeiro perante o juiz e desde que não tenha sido recebida a denúncia. Então, o prazo limite é antes do recebimento e não do oferecimento da denúncia, tá bom? Terceira consequência. Doutores, a lei, a Lei Maria da Penha, ela acaba com aquele ditado, né, de que para bater em mulher basta pagar. Tá aí. O artigo 17 veda penas de caráter financeiro. Então, ela proíbe a pena que constitua única e exclusivamente em prestação de cestas básicas. Ela veda a pena de prestação pecuniária, ou seja, o pagamento de valor em dinheiro, e veda também, cuidado, a imposição de pena de multa isoladamente. Então, cuidado que as bancas adoram essa pegadinha, porque o que a lei proíbe é a pena de multa isolada. Isso não significa, volta comigo, que não caiba a pena de multa. Cabe também, desde que cumulada com uma pena privativa de liberdade, tá? Ou seja, acabou, lembre-se disso, acabou aquele negócio de que para bater na mulher basta pagar. Qualquer pena que tenha única e exclusivamente um caráter pecuniário é proibida pelo artigo 17 da Lei Maria da Penha. Quarta consequência jurídica, das mais relevantes. A Lei Maria da Penha, doutores, afasta no seu artigo 41 a Lei 9.099. A Lei 9.099 trata dos juizados especiais criminais. E os juizados especiais criminais, doutores, tratam exatamente das infrações de menor potencial ofensivo. Ela traz para esse tipo de infração diversos institutos despenalizadores que, por obviedade, acabam trazendo um cenário jurídico penal muito mais brando para os autores desses crimes. Considerando a menor gravidade dessas infrações, estão presentes institutos que, via de regra, inviabilizam, muitas vezes, a persecução penal, que acabam despenalizando, evitando que o autor de crime seja punido pela prática daquela infração de menor potencial ofensivo. O que a lei fez? O que a Lei Maria da Penha fez? Olha, qualquer crime praticado no âmbito da Lei Maria da Penha não pode ser considerado de menor potencial ofensivo. Dizendo de modo bem objetivo, o que a lei faz é isso. Ao afastar a Lei 9.099, o que o legislador está dizendo,
No âmbito da Lei Maria da Penha, não existe infração de menor potencial ofensivo. Logo, não se aplicam aos agressores os institutos despenalizadores da Lei 9.099. Tá aí, ó. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, tá? Olha a questãozinha boa, doutores. Vocês devem ter percebido que eu grifei ali o termo crimes. Por quê? Porque o artigo 41, ele fala aos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, não se aplica a Lei 9.099 com todos os seus benefícios. Aí eu pergunto, e a contravenção penal? Uma contravenção penal de vias de fato, muito comum no ambiente doméstico familiar. Será que aplica-se essa regra do artigo 41? Doutores, num primeiro momento, se valendo de uma interpretação mais restritiva em respeito ao princípio da legalidade, uma parcela da doutrina passou a sustentar que não. Como a lei fala em crime, a norma do artigo 41 não se aplica. Então, diante de contravenções penais, mesmo no ambiente doméstico familiar, poderia sim ser aplicada a Lei 9.099. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4424, entendeu que a norma do artigo 41 da Lei Maria da Penha alcança qualquer infração penal, crime ou contravenções, tá bom? Doutores, diante de todas essas consequências que a gente acabou de ver, vejam a repercussão na jurisprudência. Primeiro, súmula 536 do STJ. Doutores, essas súmulas despencam em prova. A suspensão condicional do processo e a transação penal, que são institutos despenalizadores lá da Lei 9.099, não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. É evidente. Se a Lei Maria da Penha afastou a Lei 9.099 e esses institutos estão previstos na Lei 9.099, é evidente que no âmbito doméstico familiar, os crimes praticados não comportam tais benefícios. Súmula 542. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Doutores, essa súmula é relevantíssima e muito importante para quem quer carreira policial, no dia a dia policial, essa súmula, e é incrível como eu vejo que os policiais ainda não compreenderam isso. Por quê? Explico. Doutores, o crime de lesão corporal é uma infração de menor potencial ofensivo. A pena máxima não supera, ao menos em regra, os 2 anos. E por ser infração de menor potencial ofensivo, comporta os benefícios da Lei 9.099. Pois bem, ocorre que a lesão corporal leve e culposa, antes da Lei 9.099, a lesão corporal nessas circunstâncias era crime de ação penal pública incondicionada à representação. Então, cuidado. A lei, ou melhor, os crimes de lesão corporal leve e culposa, antes da Lei 9.099, eram crimes de ação penal pública incondicionada, não dependia da vontade da vítima. Então, o Estado poderia perseguir o criminoso independentemente da vontade da vítima. Vem a Lei 9.099 e diz o seguinte, olha, a lesão corporal leve e culposa passa a ser crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então, doravante, ou seja, a partir da Lei 9.099, a lesão corporal leve e culposa passou a depender da representação da vítima. O que a Lei Maria da Penha vem, a Lei Maria da Penha vem e faz? Olha, no âmbito doméstico familiar, não se aplica a Lei 9.099. O que a gente conclui?
Ora, se foi a Lei 9.099 que transformou a lesão corporal leve em crime de ação penal pública incondicionada para crime de ação penal pública condicionada, a partir do momento em que a Lei Maria da Penha afasta a Lei 9.099, o crime de lesão corporal leve volta a ser de ação penal pública incondicionada. Então é isso que você tem que guardar, doutores. Na hipótese de lesão corporal leve, o marido deu um tapa no rosto da mulher e deixou uma lesão. Via de regra, uma lesão corporal leve é crime de menor potencial ofensivo, está sujeito aos benefícios da Lei Maria da Penha, ou melhor, os benefícios da Lei 9.099. E entre os benefícios está a previsão de que a lesão corporal leve é crime de ação penal pública condicionada à representação. Para que eu possa tomar qualquer providência, vai ser necessário o pedido, a autorização da vítima. No âmbito doméstico familiar, não. A lesão corporal volta a ser, com o afastamento da Lei 9.099, crime de ação penal pública incondicionada. Então, cuidado com isso, doutores, porque com esta previsão, qualquer lesão leve praticada contra a mulher no ambiente doméstico familiar é crime de ação penal pública incondicionada. A mulher não precisa representar. Ao tomar ciência do crime, a polícia já pode agir. O autor do crime deve ser preso em flagrante, ainda que a mulher não queira. Por quê? Porque na lesão corporal é dispensada a representação da vítima, tá? Doutores, esse entendimento só vale para lesão corporal leve. Outros crimes que dependem de representação, o cenário continua o mesmo, tá? Então, a ameaça. O crime de ameaça do artigo 147 é crime de ação penal pública condicionada à representação. Nada muda. Se o homem ameaça a mulher, o Estado só pode tomar providência se a mulher representar contra o agressor, aquele que praticou a violência psicológica. Sem a representação, nada pode ser feito, ele não pode nem ser preso em flagrante. Agora, na lesão corporal leve, o crime é de ação incondicionada. A mulher não tem palpite aqui. Inclusive, alguns criticam esse entendimento porque retira a vontade da mulher, desconsidera a vontade da mulher. E, doutores, como delegado, há vários casos em que a mulher foi agredida e depois foi lá ficar abraçada na cela com o preso e muitas vezes faz de tudo para pagar a fiança para poder liberar o marido, tá? Por quê? Porque a vontade dela aqui é irrelevante, mas isso só na lesão corporal leve, tá? Em se tratando do crime de ameaça, os crimes contra a honra, que são infrações de menor potencial ofensivo, a vontade da mulher segue sendo necessária para as providências estatais, tá bom? Caminhando para o final, súmula 588 do STJ. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Nos termos do Código Penal, doutores, crimes em que exista violência ou grave ameaça não admitem a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Então é evidente, num cenário doméstico familiar, considerando que o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Outro rigor importante. Súmula 589. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Então, a jurisprudência sendo emblemática. Olha, no âmbito doméstico familiar, não há que se falar em infração de menor potencial ofensivo e não há que se falar na incidência do princípio da insignificância, que afasta o crime. Então, não existe agressão, não existe violência insignificante no âmbito doméstico familiar
contra a mulher. Para fechar, doutores, súmula 600. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340, da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre o autor e a vítima, tá? Como, aliás, nós já havíamos destacado quando estudamos o artigo 5º, tá bom? Pessoal, com isso, nós fechamos os aspectos mais relevantes da Lei Maria da Penha. O que eu vou sugerir para vocês? Deem uma olhadinha lá nos artigos 10, 11 e 12 da Lei Maria da Penha, que trata das providências que a polícia deve adotar na tutela dos interesses das mulheres vítimas de violência doméstica, muito importante. Recomendo também o artigo 12C, que trata da possibilidade do próprio delegado, nas comarcas em que não existe, nas cidades em que não são sede de comarca, né, aquelas cidades que não tem uma comarca, não tem um fórum, a lei autoriza que o próprio delegado, diante da gravidade ou iminência de uma violência, o próprio delegado ou até o policial que atendeu a ocorrência, na ausência do delegado, né, ele possa conceder a medida protetiva de urgência de afastamento do agressor do lar daquela vítima, tá? Então o artigo 12C também muito importante, e aí só depois essa aplicação, né, essa decretação, essa adoção da medida cautelar de afastamento do lar deve tão somente ser comunicada ao juízo competente, tá? Recomendo ainda que leiam um pouquinho para conhecer as medidas protetivas de urgência, previstas ali basicamente nos artigos 22 e seguintes, tá? Também costuma ser cobrado em prova esse dispositivo. E o artigo 24A, que trata do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, né? Uma vez decretada a medida protetiva de urgência, por exemplo, que determina o afastamento do agressor do lar, a medida protetiva de urgência que impõe que o agente não mantenha qualquer tipo de contato com a vítima ou seus familiares. Uma vez descumprida essa medida protetiva de urgência, caracteriza-se o crime do artigo 24A. Crime, aliás, doutores, que tem natureza inafiançável na esfera policial. O delegado de polícia não pode conceder fiança para aquele que pratique o descumprimento de medida protetiva de urgência. Antes da criação deste tipo penal, do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, havia vozes que defendiam aí o crime de desobediência por conta do descumprimento da decisão judicial. O STJ entendia que não caracterizava o crime. O legislador reagiu e criou o crime especial de descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, uma vez decretada medida protetiva descrita na Lei de Maria da Penha, se descumprida dolosamente, caracteriza-se o crime que é inafiançável na esfera policial. O delegado não pode conceder fiança, tão somente o juiz, tá? Então, para complementar o estudo de vocês, doutores, deem uma lidinha nesses artigos da lei. Fechando isso, você está redondo, tá? A nossa apostila também está completa com essas previsões. Se você só focar no estudo da nossa apostila, tenho certeza que você já vai enfrentar e superar qualquer questionamento na sua prova. Valeu, pessoal!